Aliás, o chefe na penúltima etapa da Stock Car lá em Goiânia, o chefe foi o Gaetano de Mauro, né? Que venceu a prova do domingo, fez uma bela pole position, preparou-se para ser o cara da corrida do domingo e assim foi. Aliás, eu gosto dessa posição de câmera que o pessoal da Master usa para as largadas da Stock, do outro lado da pista, onde a gente vê esse gramado, vê uma ondulação, que normalmente, nem quando a gente tá a pé e de pé lá em Goiânia, a gente vê, né? Essa câmera mostra muito bem. Corridaça, e olha que incrível, né? Foi a primeira pole, o Gaetano já tá há tanto tempo, sempre como destaque, aparecendo bem, pódios e tudo mais, mas faltava ele sair da pole, que ele nunca teve, e conquistar uma vitória. E bacana também a gente ver o tamanho da promoção, tamanho do grid. Lembrando que agora a Stock Car vem para São Paulo para decidir o campeonato no dia 15, né? 13, 14 e 15, decisão de campeonato, com um bocado de gente na disputa pelo título, com polêmica, inclusive, por conta da história dos pneus, desclassificação de pilotos lá na chuva, na prova do Velopark, coisa que pode levar, inclusive, a decisão do campeonato para o tapetão. Porém, tapetão é para isso. Discussão jurídica é para isso. Não concordou, vamos discutir na justiça, é o que eles vão fazer. Infelizmente, o esporte está partindo para esse lado. Para quem não acompanhou a polêmica, duas equipes com 4 carros adulteraram os pneus. Por que se diz com certeza que eles adulteraram os pneus? Particularmente na prova do Velocitar. Foi cancelada a terceira prova, chuva torrencial, os pneus ficaram com a equipe. Quando esses pneus voltaram, eles tinham um desempenho muito superior, mas assim, patentemente superior aos outros carros. Os comissários técnicos acharam por bem reter esses pneus e a Hankook, que é a fornecedora dos pneus, mandou esses pneus para análise na sua fábrica, no laboratório da sua fábrica. Lá na Coreia. Coreia é o país dele, mas ele tem fábrica em todo lugar, inclusive na Hungria, mas eu não sei onde fica o laboratório. O fato é que os resultados do laboratório comprovaram que as características dos pneus estavam adulteradas. O composto era muito mais macio, tinha muito mais aderência do que os pneus tradicionais da Hankook. Ok, então vamos desclassificar. O grande problema é que existe um corpo reduzido de comissários e de técnicos que escreve os regulamentos procurando cobrir todas as brechas. Já ouviu falar nisso? Tem todas as categorias. Inclusive na Fórmula 1, né? Inclusive, toda hora tá fazendo revisão. Fórmula 1, WEC, Indy, todo lugar. Vide o motor lá, push rod da Penske, que tinha 1.100 cavalos. Sem contar a NASCAR, né? Que é todo final de semana praticamente tem que reescrever regulamento. Exatamente. E o regulamento vai crescendo, vai virando uma bíblia. No regulamento da Stock Car estava escrito que era proibido utilizar métodos químicos para adulterar o pneu, ponto. E eles utilizaram um método físico. Sim, aqueceram o pneu. Exatamente. Isso é uma tecnicalidade. Eles fizeram uma retêmpera do negócio. E aí caiu no STJD, né? Disciplina garantista. Tá escrito? Tá. Não tá escrito? Tá absolvido. O problema, senhores, é que eles adulteraram um equipamento de segurança. E todo o regulamento técnico está submetido a uma cláusula principal que não está escrita, mas é tácita. Todo mundo tem que ir para casa no final da corrida. Vamos lembrar da morte do Sonderman, Gustavo Sonderman, numa prova da Stock Light na época em Interlagos na chuva. Um dos pneus estava com um certo problema. Ele acabou rodando e o Renato Russo pegou ele em T. Graças a Deus o Russo escapou, o Gustavo faleceu naquele momento. Se um pneu desse, que é adulterado de maneira térmica, tem a sua carcaça prejudicada, ele pode explodir de uma hora para outra. Você lembra que mesmo na chuva, o pneu vai subindo calibragem. Se tiver uma falha na carcaça, ele pode estourar. O piloto fica sem controle e aí você está ameaçando 4 pilotos e todos os outros. Os 4 que usaram o pneu. Exatamente, e todos os outros que estão em volta, que podem se envolver nesse acidente. Então, assim, na minha opinião, é o tipo de caso que não deve ser analisado à letra fria da lei. Todas as outras consequências deste ato deveriam ter sido pesadas.
não o foram. Abre um precedente muito perigoso, porque existe uma ética de que itens de segurança não devem ser adulterados em função de buscar desempenho. Porque de uma hora para outra você mata um piloto. Essa ética não está escrita e por não estar escrito fui julgado, olha, não é procedente. Então isso é o garantismo. Perfeito. Tá? Não é a única corrente do direito, certo? Existia. Mas tá? O espírito STJD, da lei. mas STJD, até de acordo com uma conversa que a gente estava tendo antes do programa, tende a fazer isso. Porque não são pessoas envolvidas diretamente no esporte, não têm conhecimento profundo e trabalham em cima da letra da lei. O que foi escrito? Foi escrito no regulamento, assim está e assim será. Tende, mas não deveria. Eu acho que deve haver uma orientação, assim como nos juizados por aí, existe uma orientação sempre de preservar a vida, tá? Mesmo que o cara não tenha conseguido desferir o tiro mortal, ele é acusado de tentativa de homicídio, ele vai ser preso. Por quê? Porque está se preservando a vida. Nesse caso, ninguém teve a intenção de machucar ninguém. Só que a intenção nem sempre é reflexo do resultado. Então, um pneu, na minha opinião, não deve ser adulterado de maneira nenhuma, porque a fábrica tem um centro de pesquisas e ela busca o desempenho, mas sempre com uma margem de segurança. Quando você faz um tratamento físico ou químico, ou seja lá o que for no pneu, você não sabe o que você está causando naquele produto. Bom, esta é a explicação, a opinião do Molina. O que você acha, César? Para você, está na escrito, eu vou fazer. Eu acho que o que não está escrito é permitido. Minha opinião, entendo, respeito a decisão do Molina, mas para o seguinte, nós temos uma grande história. Nelson Piquet inventou o cobertor de pneu. Se era bom, se era ruim, foi se descobrir depois. É funcional. Resolveu. Podia ser ruim? Podia ser ruim, era um risco que ele tomou. Mas foi uma decisão que deu certo. Nesse caso, quem está no pneu deu certo para ele. Existia um risco de vida. Cara, eu acho que na competição, se existe o risco, tem que escrever. Se não escreveu, você deixou brecha para permitir. A minha opinião é o seguinte, eu acho que não, vou falar como mero acompanhante. Não tinha que ser desclassificado, tinha que ser mudado o regulamento. A partir daí, colocar lá uma cláusula que não pode... um jeito que entendesse que não pode fazer nada em função de mudança do pneu, porque, para mim, o problema da Stock Car é que tem o lastro de sucesso. Cara, isso é uma bola de neve, porque quem garante, né? O Felipe Massa é um dos pilotos que está na polêmica. Ele poderia ser líder, teria que levar o lastro. Deixa eu só fazer uma retificação aí no que você falou. Ele não está na polêmica, ele está envolvido na polêmica. Está envolvido. Ele não participou de nada dele, ele só é um dos pilotos... Corrigi, exatamente, desculpa. Mas hoje ele é líder da Stock, né? Ele poderia estar líder ali, teria que usar o lastro. Não usou. Então alguém foi prejudicado e ele foi favorecido. Porque ele foi desclassificado no momento e não tinha aqueles pontos. Eu estou dando um exemplo, como podia ser qualquer piloto. Sim, exato. Entendeu? Então eu acho que tem que se pensar muito bem na Stock, porque existe o lastro de sucesso, que aquilo pode gerar uma consequência lá na frente que bagunça tudo. Vira um campeonato que realmente pode ter um campeão que talvez não seria, né? Essa é a minha opinião. Eu acho, respeito o que eu falei, acho que é caso de segurança, o Molina concordo com ele, mas não está escrito, permitiu. A CBA tinha que escrever até então e proibir daquele momento em diante. Essa é a minha opinião. Não necessariamente a tua, não é do programa ou não é do Molina. É a minha opinião, mas vamos ver o que vai acontecer agora, né? Eu acho